Você que não trouxe a Bíblia, você pode anotar no seu caderno. O pessoal ganha caderno para isso, vocês sabem, né? Para anotar os versículos, né? Quem não tem, pega filho que vai ganhar. Os que têm é para anotar as coisas importantes. Depois fecha o caderno e presta atenção quem? Na pastora. É para estar desenhando no caderno enquanto a pastora está falando? Não. Então, vamos ficar atentos. Amém, pessoal? Hoje, o nosso culto não vai ser engraçado. Eu digo isso porque às vezes a gente faz cultos que a gente ri bastante, interage. Hoje, o nosso culto, ele não vai ser muito engraçado, não. E você sabe por quê? Porque o nosso tema hoje é um tema muito sério. Muito sério mesmo. Tão sério que até vocês, adolescentes, por exemplo, já devem saber do que está acontecendo. Já. De tão sério. Alguém aqui ouviu falar em guerra? Sim. Muitas guerras. E você sabe que eu estava olhando a guerra acontecendo, e meu coração ficou muito triste. E eu falei assim: nós vamos levantar um clamor e uma oração forte pelas pessoas que estão sendo vítimas dessa guerra. A gente tem visto vídeos, não sei vocês, mas a gente tem visto na TV, nas redes sociais, vídeos de coisas inacreditáveis. Até parece que é um filme. Até parece que não é de verdade. Né? Porque é inacreditável as coisas que estão acontecendo. Só que, sabe o que é estranho? Que quando a gente fala com as pessoas a respeito disso, as pessoas falam: ah, tá tendo guerra, né? Ai, que coitados. A pessoa até reconhece que eles são coitados por estar vivendo isso. Mas eu não vejo as pessoas fazendo o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele tomou a nossa dor sobre ele. As nossas dores Ele tomou para si. E o que acontece? O que eu não tenho visto? As pessoas tomando as dores dessa guerra para si. Porque as pessoas falam: ah, que pena que tem aquela guerra. E elas têm esse tipo de postura porque não é, por exemplo, o filho dela que está lá. Se o filho dela tivesse ido viajar e tivesse desaparecido numa guerra como essa, se tivesse desaparecido igual muitos estão, eu vi uma mãe desesperada: pelo amor de Deus, meu filho foi levado prisioneiro, ele foi levado tipo refém, sabe? Está desaparecido, não sabe se morreu, enfim. Se fosse o seu filho, você não ia pensar assim: nossa, coitados, né? Nossa, que duro, que difícil essa guerra. Você não ia estar com esse pensamento. Você ia estar com o joelho no chão. Meu Deus, onde ele estiver, vai lá com o teu espírito, encontra ele, cessa essa guerra. Gente, vamos orar pelo meu filho. Você ia estar fazendo alguma coisa diferente do que você está fazendo por não ser os seus. Mas a palavra de Deus, ela fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E ao amar o próximo como nós mesmos, a gente está sendo como Jesus. Porque Jesus, ele poderia ter olhado para a gente e falado: ah, coitados, estão vivendo no pecado, vão sofrer. Puxa vida, que chato isso. Jesus poderia ter esse tipo de reação. Se compadecer socialmente. Puxa, que chato a humanidade está perecendo. O que Jesus fez? Jesus sentiu, tomou a nossa dor. E aí Jesus sai do céu para vir aqui para morrer por nós. Porque
porque Ele pegou a nossa dor, o nosso sofrimento, Ele tomou a nossa condenação, Ele tomou para si e falou: tem que fazer alguma coisa. Por isso que Ele veio. Se Ele olhasse socialmente, não ia funcionar. E eu estou falando isso para você porque daqui a pouco nós vamos fazer um clamor, uma oração. E se eu não falar isso para você, esse clamor vai ser assim: meu Deus, abençoa as pessoas de lá. Meu amado, nós vamos levantar um clamor, como se fossem teus filhos, teus pais, teus irmãos que tivessem desaparecidos, que estivessem passando por aquilo. Ah, mas quem mexeu primeiro foi o outro, e o outro foi revidado, não deveria revidar, que é mais forte. Não interessa. Não interessa nesse momento quem é, quem não é. Interessa que está tendo guerra. E quando você vai no dicionário e você vê a guerra, segundo o dicionário, a guerra é qualquer combate com ou sem armas, peleja, conflito. E isso não está só acontecendo neste lugar. A gente já vem visto guerras acontecendo em outros lugares, né? A Rússia. E é engraçado que o tempo vai passando, aquilo vai se ofuscando. Como se tivesse tudo bem, como se aqueles mortos tivessem ressuscitado. Mas não está tudo bem. A guerra, ela mata, mas tem uma coisa diferente que você precisa entender nas guerras de hoje e nas guerras de antigamente. Você precisa entender isso. Antigamente, quando existia uma guerra, os soldados de um lugar lutavam contra os soldados de outro lugar. Quem são os soldados? As pessoas preparadas para a guerra. Quem sabe lutar, quem sabe mexer com armas, quem sabe ter estratégia. Então funcionava assim: os soldados dessa cidade iam e lutavam com os soldados de outra cidade. Era assim que funcionava antigamente. Não existia, por exemplo, morte civil. O que é morte civil? Morte de pessoas que não estão preparadas para a guerra, que não estavam lá na guerra. Morte de um neném no meio da guerra. Você não via isso acontecendo. E eu não estou só falando de tempos muito antigos. Existe um dado que eu peguei aqui, um dado que foi levantado, né, a respeito disso. Um homem chamado Max Born, né, ele ganhou inclusive o prêmio Nobel, porque ele denunciou, né, ele fez esse levantamento e ele viu que hoje o que prevalece é a matança de civis. Pessoas que não estão preparadas para a guerra, essas pessoas têm morrido, né? E aí ele faz um levantamento, né? Que na Primeira Guerra Mundial, morreu 5% das pessoas que morreram, apenas 5% eram civis. Depois, na Segunda Guerra Mundial, 50% das pessoas eram civis. Depois, nas guerras que vieram da Coreia, do Vietnã, 85% das pessoas que morriam eram civis. E quando você vai olhar, né, dados, né, como a guerra da Ucrânia e tudo mais, 98% das pessoas que morreram eram civis. Talvez você olhe e fale assim: ah, mas o que importa? São pessoas, independente deles serem soldados ou civis. Tem uma diferença. Porque o soldado, ele é preparado para lutar. Ele tem chance de viver numa guerra. Um civil, uma criancinha, ela tem alguma chance de sobreviver a uma guerra? Então, uma guerra, ela já está o quê? Condenada. Não é assim que funciona? Então, por isso que a gente olha criancinhas sendo atacadas. A bomba é jogada no meio da cidade. Mata todo mundo. Mata, não é só quem quis ir para a guerra. É quem falou: não quero guerra. Não é só, por exemplo, os terroristas que começaram a guerra, que foram os terroristas da Palestina, os que começaram. Mas existe todo um povo por trás daquilo que não queria nem ter chegado perto da guerra, estão vivendo a guerra. Você está conseguindo entender o que a guerra está fazendo? Só que a palavra de Deus, ela nos alerta sobre a guerra. Em Mateus 24, versículo 6, ela fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras.
Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o que essa palavra diz. Você vai ouvir falar que vai ter guerra, mas não se assuste, porque isso não é o fim. Você está ouvindo falar que vai ter guerra? Você está ouvindo falar que vai ter? Não. A guerra está o quê? Acontecendo. Então não é o início. Não é o início do final dos tempos aqui. A gente já está diante de uma situação, né, de final dos tempos. Ele fala assim, ó, porque, olha o que vai acontecer no final dos tempos, ó. Se levantará nação contra nação. Isso já está acontecendo? Já. Reino contra reino. Já está acontecendo? E haverá muita fome. Isso está acontecendo? Sim. Ninguém aqui no Brasil sabe o que é fome de verdade. Mas existem países que as pessoas sabem o que é fome de verdade. Fome de verdade não é comer arroz sem feijão, não é ter lixo para comer. Sim, porque existem lugares onde não existe o lixo para se pegar resto de comida. Não existe resto de comida. Existem lugares onde a comida não chega. Você sobrevive de água até morrer. Se passar um rato, opa, aquela vai ser a refeição da família. E isso existe e está multiplicando de forma terrível. Não é a realidade de muitos de vocês que às vezes reclamam: ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo. Você não faz ideia da realidade de pessoas, de lugares onde nesse exato momento, enquanto a gente está aqui reunido, quando acabamos de comer o nosso lanchinho gostosinho, nesse exato momento tem pessoas que não sabem se vão sobreviver mais uma noite sem comer. Isso está acontecendo. E a palavra fala: e haverá pestes, epidemias. Será que a gente está diante disso? Quem viveu o que viveu sabe tudo o que a gente passou com essa epidemia, a loucura, as ruas vazias, as pessoas sem poder se ver, não podia nem enterrar seus mortos, as pessoas que alguém da família morreu não podia ir lá enterrar, não podia olhar, não podia ver lá nem os seus mortos. Chegou num grau crítico de morte. Então a gente está diante do fim. Terremotos em vários lugares. Gente, terremoto, furacão, tudo isso daí não era nem realidade do Brasil. Quando eu estudava, você sabe o que eu aprendi na escola? Brasil não tem terremoto. Eu aprendi isso na escola. Brasil tem terremoto? Tem, zero. Brasil não tem. Brasil não tem furacão. Não tem tempestade tropical. Não tem. Ah, tem zero. Porque não tem. Eu nem sou tão velho assim. Foi aqui, ó. É coisa de 20 anos atrás. Não tinha. Hoje tem. Hoje tem. Hoje cidades são devastadas, aí, inundadas e desabam por causa da chuva, por causa das tempestades, por causa dos furacões, terremotos. Que nem pode acontecer, Brasil precisa de uma placa tectônica. Como que vai ter um terremoto aqui? Vai ter. Está começando a ter. Teve lugar que teve, já teve outro lugar que teve. E aí? Qual que é o nome de tudo isso? Final dos tempos. É o mundo está acabando. É o final dos tempos. Você pensa que essa quentura toda aí que a gente está aí, ó, que a gente não se aguenta aqui em pleno inverno, dá 40 graus, você acha que isso é normal? Quando era criança, inverno era inverno, verão era verão. Estou falando de quando era criança. Em pouco tempo, olha tudo o que aconteceu. Com a internet, quando era pequena, não conseguia saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Com a internet, em 15 anos, o mundo fez BUM! A volta de Cristo acelerou. E por Jesus voltar, estar às portas, o mundo está prestes a acabar da forma como a gente está indo. A gente precisa se preocupar com a nossa vida espiritual. Aí eu volto lá no significado que fala que guerra é qualquer combate com ou sem armas.
Talvez você pense que só existe a guerra física. Existe guerra espiritual. Existe guerra espiritual. Só que tem uma coisa. Quando eu falo em guerra espiritual, eu venho hoje te fazer uma pergunta do fundo do seu coração. Coloca aí para mim, obreira, um soldado para vocês verem. Quando eu falo em guerra espiritual, talvez você vai falar assim: ah, já conheço. Guerra espiritual, armadura de Deus. Já conheço, pastor, eu já vi, já tenho decor. Vamos lá. Você pode conhecer a história, mas eu quero te perguntar: você é soldado ou você é civil? Porque agora é hora de você deixar de ser civil para ser um soldado. Não adianta você conhecer a história da armadura de Deus e olhar que soldados devem se vestir assim com a armadura. Está na hora de você conseguir entender que o crente civil é o frequentador de igreja, é aquele que tem uma vida social. O soldado é aquele que se prepara para guerra, porque somente se preparando para a guerra você tem uma chance de vencer. E agora eu te pergunto: você, não estou nem falando para os novos aqui, estou falando para os entendidos, você é um cristão civil, que é aquele cristão que faz o seu papel na sociedade? Você vem para a igreja, você é um frequentador de igreja? Porque se você for um cristão civil, eu vou dizer uma coisa para você: você vai morrer. Você vai morrer. Não vai ter chance para você. Como uma criancinha não tem chance na guerra, porque ela não tem nenhum tipo de preparo. Só que se ela estiver em lugar de guerra, ela também não pode escolher: não vou participar da guerra. Ela pode escolher isso? Se ela estiver no meio de uma guerra, ela está no meio de uma guerra e ponto, Entenda uma coisa: igreja. A igreja está no meio de uma guerra espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. O que é uma guerra espiritual? É o nosso inimigo, o diabo, com seu exército, que são os demônios, querendo se levantar contra a gente, que é o povo de Deus. Só que agora você vai ter que escolher se você quer ser o povo de Deus ou o exército de Deus. Porque talvez está na hora de você aprender mais. Talvez esteja na hora de você praticar mais. Talvez aprender você já sabe, mas praticar é diferente. Um soldado, ele pode receber, eu estava até falando isso para a Yasmin hoje, né, que a gente estava falando sobre a guerra. Eu estava falando para ela: um soldado pode receber instruções de como é uma guerra, mas ele só vai saber como é uma guerra de verdade quando ele o quê? Estiver na guerra. Ele pode receber instruções, mas quando você está lá, é que você vai saber o que é guerra de verdade. Nós estamos numa guerra de verdade. Então você não vai ter escolha. Ou você vai realmente falar: bom, está na hora de eu ser o que eu sei que eu preciso ser. Ou eu vou morrer. Ou eu vou ser isso que eu preciso, que é o soldado. Ou se eu continuar sendo um crente civil, é o frequentador de igreja, mas não ora, não jejua, não se cuida, não vigia, não faz a obra, não trabalha para Deus. Você é um civil. Você vai explodir. Quando Jesus voltar, você vai direto para o inferno se você não mudar. Você vai ter que escolher ser um soldado. E os soldados, eles precisam ter postura de soldado. Eles precisam agir como soldado. E a primeira coisa do soldado, se você quiser acompanhar em Efésios 6, capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda.
a armadura de Deus. A palavra já começa falando assim, ó, para você ir para a guerra, você não pode só vestir um pedaço da armadura. Não adianta eu dar uma espada para você e falar, vai lá guerrear. É o suficiente? Então a gente já começa entendendo que para a gente vencer essa guerra, a gente precisa vestir toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha só, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, o dia ruim. Para que vocês venham resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis. Você sabe qual é o dia mau, espiritualmente falando? É o dia que o diabo oferece pratos de pecado para você. Você não compreende que você está numa guerra. O diabo coloca diante de você pratos de pecado. Esse é um dia difícil. Mas se você estiver vestindo toda a armadura de Deus, você vai conseguir vencer este dia mau. O dia que o inimigo te ataca. Sabe quando o inimigo te ataca? Todo tempo. Por isso que você não pode, em nenhum momento, abrir mão da sua armadura. Em nenhum momento você pode falar assim, bom, vou largar minha espada aqui um pouquinho para eu descansar. Porque é nessa hora que o inimigo quer se levantar contra a sua vida. A palavra fala assim, ó. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha só, o cinto da verdade. E ele dá esse exemplo de um cinto, um cinturão. Um cinturão. Porque a verdade precisa estar ao nosso redor. O cristão precisa entender isso. A verdade precisa estar ao nosso redor. Amém, pessoal? Se você falar, eu sou soldado de Deus, sou cristão, mas a mentira é o que está sempre a te rodear, é o que faz parte da sua vida, ao seu redor o que existe é mentira, você precisa rever isso. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender, a verdade, o cinturão da verdade precisa estar ao nosso redor. E aí ele continua falando aqui, ó, vestindo a couraça da justiça. Vestindo o quê? A couraça da justiça. A couraça da justiça é essa parte aqui, ó, aonde protege o quê? Coração. Se você for injusto, o diabo toma o teu coração. Somente a justiça, a honestidade, a integridade faz com que o seu coração fique guardado para Deus. Se você retira a justiça de você, seu coração está exposto para o diabo entrar, te destruir. Uma flecha lançada, se ele estiver com a couraça lá, se ele estiver aqui protegido com essa armadura, uma flecha lançada, o que vai acontecer? Bater e cair. E o inimigo, a palavra de Deus fala que ele não para de lançar dardos inflamados. Olha só, o que isso significa? Ele não para de lançar, sabe? Flecha, seta, para querer destruir a sua vida, para querer te
te matar, acabar com você. O nosso inimigo, ele não é um inimigo tranquilinho, não. Ele está em todo momento criando uma estratégia para tentar encontrar uma brecha para nos atingir. Então é muito importante que a justiça de Deus esteja diante de nós todos os dias. Busque isso, amém, pessoal? E a palavra continua falando assim, ó. E tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Olha só, os nossos pés, o soldado, ele precisa estar calçado com o evangelho. Evangelho do quê? Da paz. A gente precisa saber aonde os nossos pés podem caminhar. Você precisa saber para onde você pode caminhar, aonde você deve andar. Os seus pés precisam estar sendo sempre iluminados pela palavra de Deus, pelo evangelho, que é a verdade. E aí ele fala assim, ó. Além disso, usem o escudo da fé. O quê? Escudo da fé. A fé, ela te protege dos dardos do inimigo, das flechas do inimigo. Porque quando você tem fé, o inimigo lança assim, ó, um dardo de dúvida. Bate na sua fé. Eu confio no meu Deus. Eu acredito. Você sabe que o diabo, ele não vai prosperar. Se você tiver uma fé para te proteger. Então busque fé. É por isso que o diabo tenta roubar ou até mesmo corromper a fé das pessoas. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que as pessoas tenham uma fé errada, uma fé defeituosa. Imagina aí um soldado com um escudo com defeito. Na hora que ele mais precisar, por exemplo, solta da mão, cai tudo, quebra. Uma fé defeituosa, ela causa isso. O que é uma fé defeituosa? Uma fé errada. A gente tem que ter a fé verdadeira no Senhor, uma fé errada. As pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Mas fulano é cristão, mas faz esse tipo de coisa, tudo bem. Cuidado com a fé errada. Fulano é da igreja, também é da igreja, meu colega da escola também é da igreja, mas ele faz tal coisa, eu não posso fazer. Cuidado. Cuidado. Lembra sempre que tudo pode. Um adolescente chegou no pastor e falou, pastor, poxa, eu queria fazer umas perguntas para o senhor. O pastor falou, pode fazer. Ele falou, eu me converti, mas é muito difícil viver uma vida de cristão. Cristão pode beber? O pastor falou, pode. Aí ele falou, pode? O pastor falou, claro que pode. Aí ele falou, então tá ficando mais fácil, pastor. Cristão pode fumar? O pastor falou, pode? Se crente pode fumar, já cheguei onde eu queria. Poxa, pastor, crente pode dar mancha? Pode, pô. O cara ficou todo feliz, falou, agora eu tô começando a gostar disso. Eu falei, pastor, então pode tudo. O que não pode? Não pode pro céu. O céu não pode. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode ir pro céu fazendo as coisas que você não deveria fazer. Mas você pode fazer o que você quer, porque você é dono da sua. Então você pode fazer, você pode fazer o que você quer. Agora você pode ser salvo?
E aí ele continua falando aqui, ó. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E aí ele fala, usem o capacete da salvação. O capacete da salvação. O capacete é importante para um soldado? Se o soldado tiver tudo, mas ele não tiver o capacete, você bem na cabeça. É ou não é? Bem na cabeça. Porque uma pessoa vive sem braço, uma pessoa vive sem perna, sem dedo, sem mão. Mas eu não conheço, se vocês conhecerem até me falam. Eu nunca vi ninguém que vive sem cabeça. Nunca. Isso porque a nossa cabeça guarda aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa mente. A nossa mente é quem a gente é. É mais importante até do que o nosso coração. O nosso coração guarda os sentimentos, só que ele às vezes ainda não. Quando a gente pensa com o coração, a gente está fazendo besteira. Porque o coração não é lugar para pensar. Coração é lugar de sentimento. Não é, pensar não é a função do coração. Qual é a função de pensar? Da nossa mente. Por isso que quando uma pessoa pensa com o coração, pode ter certeza, ela vai dar cara. Porque não é. Nosso coração não pode pensar. Você tem que ser inteligente. Deus fez isso aqui, ó. Aqui dentro do nosso cérebro. Isso é importante. E a fé, nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. A salvação acontece na nossa vida quando a nossa mente é convertida. Não adianta nada você viver com roupa de cristão, parecer cristão, mas ter uma mente que não é cristã, uma mente que não é convertida. Não adianta nada. Se a tua mente for uma mente suja, você não está salvo. Vindo para a igreja, fazendo um monte de coisa que a gente costuma fazer, você não está salvo, porque a sua mente não está convertida. Por isso que é o capacete da salvação. Porque a salvação depende do que eu penso, do que eu quero, das minhas escolhas, das minhas decisões. É tudo aqui. E é por isso que o diabo tenta lutar com isso daqui. E você tem que estar com o capacete pensando assim, não vou perder minha salvação, não vou cair nessa cilada. Porque o diabo vai tentar fazer com que você perca o capacete. Ele tenta lançar dardos aí, em pensamentos que não são teus. E ele lança pensamentos para te botar para baixo. Você pode deixar? Não pode deixar. Você tem que estar ali, ó, protegido. Meu Deus, eu não vou perder minha salvação. Eu não vou abrir mão da minha salvação para viver isso que o diabo lançou na minha mente. São dardos que tem que bater e cair. Eu não posso deixar penetrar. Por isso que quando vier o pensamento, pensa assim, tem que bater e cair. Não pode penetrar. Se penetrar, mata. Pensa nisso. Se penetrar, mata. As pessoas que morreram espiritualmente foram pessoas que permitiram que pensamentos ruins penetrassem em suas mentes. Então, cuidado com os maus pensamentos, porque os maus pensamentos provocam estragos grandiosos. Bem, pessoal, entendam isso. E aí continua falando aqui, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Agora vamos pensar. Se ele tiver tudo aqui, toda a armadura, mas faltar a espada, como que ele vai vencer?
sem espada. Sem espada, com o resto da armadura, ele pode até se proteger, mas ele não pode lutar. Como que você vence sem lutar? Como um soldado prospera sem lutar? A palavra de Deus tem que estar na tua vida para você conseguir lutar. Leia a palavra de Deus. Pega aqui esses ensinamentos, guarda no seu coração. Eu vou obedecer, eu vou cumprir, vai ser isso, é isso. Porque se essas palavras estiverem na sua vida, você estiver praticando essas palavras, tem como o diabo te vencer? O diabo vai vir para cima de você, você vai lá e fala assim, ó. O diabo vem com um pensamento, você não vale nada, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí já era. Aí já era, o diabo cai ó, de joelho. De joelho. Porque Deus tem muito mais para as nossas vidas, gente. Só que as pessoas não compreendem que elas vivem numa guerra espiritual. Eu quis falar da guerra física, porque a guerra física é muito dura e a gente vai ter que clamar, interceder, fazer o que a gente pode fazer, já que os nossos pés não podem estar lá, mas o nosso espírito pode chegar lá através das nossas orações. E não, eu quis falar sobre a guerra física, mas a guerra espiritual acontece desde sempre. Mas você sabe por que ninguém se preocupa com a guerra espiritual? Porque ninguém vê. É um inimigo silencioso. Eu digo que é um inimigo silencioso porque é só eu te perguntar assim, quantas pessoas você conheceu que o diabo conseguiu destruir, pessoas que um dia tiveram uma fé grande, mas porque deixaram de ter alguma dessas coisas aqui no meio do caminho e o diabo conseguiu vencer sobre a vida delas. Quem aqui conhece gente? Olha só. O inimigo silencioso. O nosso inimigo é silencioso. Você não consegue ouvir sons de bomba. Ele trabalha com sussurros de maus pensamentos. Aqui, ó. Pega. O nosso inimigo, ele é silencioso. Não vai ter um... Não vai ter. Era só para acordar. Era só para levantar. Não vai ter isso. O que vai ter é um sussurro. Olha lá, ó. Olha lá, mexe com quem não é seu. Olha lá aquela mulher, olha ela como ela está vestida, olha aquele decote. O nosso inimigo, ele não vem com bombas, ele vem com sussurros. Quando você cai, a bomba explode. Quando você cai, a bomba explode. Por isso você precisa estar em posição de guerra. Então você tem que estar armado e em posição de... Vira a pessoa do seu lado, fala assim, ó. Você precisa estar armado e em posição de guerra. Qual é a posição de guerra? Vem cá. Alguém aqui, me ajuda aqui a fazer uma posição bem de guerra. Alguém? Uma posição de guerra aí. Como é que é? Posição de guerra. Uma posição de guerra. Alguém aí com uma posição de guerra mais assim? De guerra. Está muito delicado. Uma posição de guerra. Está muito delicado, gente. Alguém aí? Ninguém? Vem cá. Posição de guerra. Não. Escuta a espada, gente. Vai lá, posição. Faz aí. Soldado. Vai lá. Escuta a espada aí. Vai. Cadê essa espada? Você tá com a espada, escudo. Cadê a posição de guerra? Na posição de guerra. Tá boa a posição. Vai. Ele tá segurando o escudo. Porque ele entendeu que tem que segurar o escudo e a espada. Quem mais? Alguém aí para fazer uma posição de guerra? Nenhuma dessas ainda. Vamos ver. Posição de guerra.
mas aqui ó, tá mais completo. Não basta fazer uma representação, tem que ser na real. Vou mostrar minha espada. Aqui ó, forma. Posição de guerra. É isso aí. Posição. Vamos ler a posição de guerra? Vamos ler aqui a posição de guerra, qual que é? Posição de guerra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração de súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Posição de guerra. Alguém aqui vai fazer uma posição de guerra que realmente... Alguém entendeu? Alguém entendeu? Quem entendeu vai fazer uma posição de guerra. Faz uma posição de guerra aqui. Quem não vê essa posição de guerra? Você vai rolar. Entendeu? Essa é a posição do quê? De guerra. E sabe por que eu vou te dizer? Que é mais ou menos assim, ó. O diabo vem com tudo. Você vai fazer carapé, o diabo. O diabo faz, eu vou te pegar, você fala, eu vou. A posição de guerra é simples. É simples. Ó, faltou um detalhe. Não vai deixar. A posição de guerra. Dobrou os joelhos. Sem mal. Tá mexendo? Não. Papai, tá mexendo comigo, papai. Ó, acabou. Posição de guerra, oração. A gente tem que estar em oração. E quando a gente fala em clamor, o clamor, eu sempre me lembro de quando a pastora Vilma, ela viveu tudo aquilo que ela viveu, estudou a vez no metrô e tudo mais, né? E o meu pai, ele fez ali uma oração em termos de clamor. E o que é um clamor? Não é só uma oração tipo, oh meu Deus, me ajuda nisso. Uma oração que você faz no dia a dia, né? Que igual, todo momento eu estou orando, ah meu Deus, me dá sabedoria para fazer tal coisa, me dá inteligência para eu conseguir aprender isso, para eu poder fazer aquilo. Todo momento eu estou. Mas o clamor, ele é um nível de oração diferente. Diferente. É quando você ali, ó, invoca o nome do Senhor, sabe? Quando você pede ajuda a Ele, milagres acontecem. Todos os milagres, a pastora Vilma ter sido salva na frente do metrô, foi um clamor que chegou até os céus. A minha filha ter sido salva foi um clamor neste altar. Quando o médico falou, essa neném não vai vingar, a gente levantou ela, deu uma montada. Senhor! Foi o clamor. O clamor. Quando eu fiquei doente, foi o clamor. Meu Deus! O clamor. Quando você é com intensidade, você conversa, você fala, você pede. Porque o que é Deus? Deus ele é o Rei dos Reis, Deus ele é o seu Pai. Deus é o seu ajudador, Deus é o médico dos médicos, Deus é o professor. Então o que você precisa? Fale com Ele, porque Ele é tudo isso. Ele vai olhar a sua necessidade e vai cuidar de você. Amém? E nós vamos agora orar. Quero fazer uma oração pelo mundo, sabendo que as coisas não vão melhorar. Como assim, pastor? Agora eu entendi. Se a gente está orando. Gente, tudo isso que está acontecendo está profetizado na palavra do Senhor. Tudo isso. Porque é necessário que essas coisas aconteçam para a gente saber que é o fim. Porque tudo isso diz que no fim aconteceria isso. E aí chegaria o fim. Então a gente sabe que isso vai acontecer. E a tendência não é melhorar. As pessoas pensam, vai trocar política. A tendência não é melhorar. A tendência é piorar.
Tá? Essa é a tendência. O que a gente faz é orar para que Deus venha guardar, livrar, para que Deus venha nos proteger. Diante da misericórdia dele, ele venha nos livrar do mal. Então, no meio da crise que a gente vive, a gente olha, meu Deus, nos livre dessa crise. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. A gente tem que determinar isso, mas através das nossas orações. A gente sabe que as coisas no mundo não vão melhorar. Cada vez mais a gente vai ser os esquisitos, os estranhos. Não só porque a gente não bebe, não fuma, não fala palavrão, mas porque a nossa vida é bem sucedida no meio de uma situação que não existe. Está todo mundo sendo mal sucedido. Mas a gente está pela misericórdia de Deus, por causa das nossas orações, dos nossos clamores. Mas que a gente possa clamar por aqueles que não têm voz nesse momento. Uma criança lá na guerra não tem voz nesse momento para poder clamar, que a gente possa ser a voz, que a gente ame, né, o nosso próximo, sabendo que o nosso próximo não é só o nosso filho dentro de casa, nosso marido, nossa esposa, nossos irmãos dentro de casa ou dentro da igreja. O nosso próximo é todos aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo, são as pessoas. Todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam da gente de alguma forma. Amém, pessoal? Então a gente vai fazer um clamor, nós vamos orar por eles, vamos orar pela guerra da nossa vida. Nós vamos orar pela guerra física que está acontecendo, depois nós vamos orar pela guerra espiritual que está acontecendo. E que você não pode falar assim, tá nada, já que eu não vejo, não está acontecendo, porque senão o diabo te, trucida. Você tem que entender que essa guerra é silenciosa, essa guerra ela é invisível, mas essa guerra acontece. Se você conseguisse enxergar o plano espiritual aqui dentro, você entendeu que era uma guerra. Mas você não pode. Então você vai fazer a sua parte. Deus que vê